Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube do INA. Boa tarde a todos e a todas. Hoje é um dia especial. Hoje celebramos os 46 anos do INA, 4 décadas e meia de compromisso com o serviço público, de aposta contínua na inovação e na valorização do conhecimento. Uma história feita de pessoas, ideias e progresso e que se projeta com confiança e visão estratégica para os desafios futuros da administração pública. E queremos, desde já, agradecer a todos e a todas que se juntam a nós neste aniversário, porque juntos somos mais INA. Neste webinar comemorativo, escolhemos como mote Construir em Rede na Praça do Conhecimento. O INA, que foi palácio, fez-se praça. Uma praça que não se esgota na velocidade de circulação da informação, mas que apela à transferência de conhecimentos, de aprendizagens e de experiências. Num contexto crescente de complexidade e transformação nas administrações públicas, torna-se essencial fomentar modelos de trabalho colaborativo, partilha de saberes e construção conjunta de soluções. O conceito de construir em rede ganha, por isso, particular relevância enquanto estratégia orientada para a cooperação interinstitucional, a inovação na gestão pública e a valorização dos trabalhadores públicos. A Praça do Conhecimento pretende ser um espaço simbólico de cooperação, diálogo e cocriação entre entidades públicas, académicas e outros atores da sociedade civil. É um ponto de encontro para ideias, boas práticas, metodologias participativas, promovendo uma administração pública mais próxima e centrada nas pessoas. Neste contexto, o INA assume um papel central enquanto entidade promotora da qualificação, modernização e capacitação da administração pública. Ao longo dos seus 46 anos de existência, o INA tem vindo a afirmar-se como facilitador de redes de conhecimento, dinamizador de comunidades e impulsionador de uma cultura de aprendizagem contínua e de um serviço público inovador e colaborativo. Neste aniversário, o INA reforça o seu compromisso em criar pontes entre profissionais e instituições, apoiar a transferência de conhecimento e estimular o desenvolvimento de competências alinhadas com os desafios atuais da governança. Construir em rede não é apenas uma opção metodológica, mas um imperativo estratégico para uma administração mais eficiente, inclusiva e resiliente. Este webinar contará com a participação de Luísa Neto, Presidente do Conselho Diretivo do INA, Luís Valadares Tavares, Presidente do INA entre 2003 e 2006 e Professor Emérito do IST, da Universidade de Lisboa, João Rezendes, Diretor de Serviços de Cooperação e Comunicação do INA, Sílvia Ferreira, Diretora de Serviços do Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento do INA, e João Martins Claro, Presidente do Conselho Estratégico do INA e membro da rede INA Alumni. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá a interpretação para a língua gestual portuguesa assegurada por Ana Rodrigues e Paula Sofia Fernandes, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA. Passo a palavra à Presidente do Conselho Diretivo do INA, Luísa Neto. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigada por virem festejar connosco estes 46 anos. A toda a família INA, a todos os formandos, a todos os alunos, a todos os formadores, a toda esta rede que se concretiza a nível nacional, ao professor Valadares Tavares, quem é do INA, quem foi do INA é sempre do INA, obrigada por estar connosco, ao Dr. João Martins Claro, Presidente do Conselho Estratégico, também membro da rede Alumni. Uma palavra também, neste momento, que é de celebração de família INA também, aos meus colegas de Conselho Diretivo, a todas as filhas do INA e muito em especial também a todos os trabalhadores que no INA fazem todos os dias mais pela formação da administração pública. Há um ano, quando celebramos os 45 anos, coincidindo também de alguma forma com a realização do Congresso da Administração Pública, apresentámos esta ideia que nos parece poderosa, o INA como praça do conhecimento. Esta ideia de que o INA se afirme
como espaço de encontro, de partilha, de construção coletiva de saberes orientados para a transformação da administração pública. Uma metáfora de uma praça que traduz uma adaptação de paradigma de um palácio mais fechado para um espaço aberto, dinâmico, inclusivo, onde o conhecimento circula, se transforma e se aplica. Foi também por isso que quisemos ser consequentes hoje e que adotámos este formato remoto para podermos enganar as limitações da geografia, em especial no momento em que pretendemos juntar alumni e que pretendemos também dar pública notícia do lançamento de mais uma edição do Prémio de Investigação INA, esperando que estas duas mensagens possam chegar claramente a todo o território nacional. Quisemos também cruzar memória e projeto, e daí a presença e o convite, como disse, ao professor Valadares Tavares e ao Dr. João Martins de Paro. A missão do INA, mobilização da administração pública para o conhecimento e a mobilização do conhecimento para a administração pública, reflete-se nesta atuação que privilegia a capacitação contínua, a investigação aplicada, a inovação institucional e a cooperação interinstitucional. Esta visão é reforçada pela recente integração do INA no programa de cátedra das Unesco, com o tema Educação para o Desenvolvimento na Administração Pública, Participação, Inovação e Capacitação. É um alargar da rede também nesta perspectiva. A Praça do Conhecimento é, pois, um espaço de confluência entre ciência, prática administrativa e cidadania. E através de iniciativas como o Prémio INA, os webinars temáticos, os programas de formação avançada e a Rede INA Alumni, este Instituto promove uma cultura de aprendizagem e de valorização do serviço público que faz dele uma instituição. Uma instituição é mais do que uma mera organização. Uma instituição, ensinam-nos os autores institucionalistas, é uma ideia que vive e perdura no meio social. O INA é uma instituição mais do que uma mera organização, dizia. E o INA tem que se apoiar nestas redes de conhecimento que constituem a espinha dorsal das comunidades que se pretendem transformacionais na administração pública. Estas redes, que são arranjos sociais abertos que promovem a interação entre pessoas e instituições, são fundamentais para enfrentar os desafios complexos e interdependentes da atualidade. Alterações climáticas, transição digital, novas formas de desigualdade, novas formas de exclusão, novas necessidades de inclusão. O INA tem que assumir um papel central na dinamização destas redes, promovendo a colaboração entre entidades públicas, instituições de ensino superior, centros de investigação e também organizações da sociedade civil, do setor privado, perceber o prolongamento entre aquilo que é o tecido empresarial e a responsabilidade social da administração pública. Esta lógica de rede permite não só a partilha de boas práticas, mas também a co-construção de soluções inovadoras para problemas públicos. E neste sentido, as comunidades transformacionais que emergem destas redes são caracterizadas sempre por uma cultura permanentemente aprendente, colaborativa, orientada para o impacto, orientada para a participação cidadã, para a transparência, para a ética, como pilar de uma nova administração pública mais próxima, mais ágil e mais eficaz. Só se consegue isto quando as políticas públicas são orientadas por dados, quando as políticas públicas conseguem monitorar resultados, informar decisões e ajustar estratégias em tempo real. O uso de dados e a necessidade de uma cultura de dados permite esta compreensão mais precisa e detalhada dos problemas públicos, bem como a identificação de tendências e padrões que podem não ser evidentes através de métodos tradicionais. O INA tem, pois, também que promover a capacitação dos trabalhadores da administração pública e tem-o feito, nomeadamente no âmbito de um projeto Futurina, para usar ferramentas de análise, de antecipação, de scanning, de backtesting. A interpretação de resultados, por um lado, e a consequente antecipação daquilo que queremos do futuro. A necessidade de conferir um propósito ao futuro. O INA, então, enquanto praça do conhecimento, queremos nós, um verdadeiro ecossistema de produção, circulação e aplicação de conhecimento com valor público.
Num tempo de incerteza e mudança acelerada, o papel do INA é mais relevante do que nunca. Criar estas pontes entre o saber e a ação, entre a ciência e a política, entre os serviços públicos e os cidadãos. É neste cruzamento que se constrói uma administração pública mais justa e mais eficaz. Dizia-vos que o INA não é apenas um instituto, é um catalisador de transformação. Tem que ser um farol de inovação e um guardião do serviço público. Não é uma organização apenas, tem que ser uma instituição à prova de futuro. Com a sua visão arrojada e compromisso inabalável, o INA continuará a liderar o caminho para a formação de uma administração pública que serve sempre com excelência, que inspira confiança e que promove o bem comum. Exijam-nos consequência e consistência, estejem connosco. Viva o INA! Manuela, passo-lhe a palavra outra vez. Muito obrigada. Tem a palavra Luís Valadares Tavares, presidente do INA entre 2003 e 2006 e professor emérito do IST, Universidade de Lisboa, para nos falar sobre redes que transformam. Então, bom dia ou boa tarde a todos. Penso que estão todos a ouvir bem e a ver bem também. E é com muita satisfação que eu aceitei este convite, porque como há bocadinho a muito estimada Luísa Neto referiu, nós quando estamos ligados ao INA, no fundo é algo que se mantém até ao fim da vida, e portanto estes anos que eu tive o gosto de ser presidente do INA foram anos muito importantes e continuo a considerar, no fundo, membro desta família do INA. E gostaria de ter aqui uma palavra de muito apreço por todos aqueles que neste momento transformam e desenvolvem o INA, a começar pela professora Luísa Neto, e penso que esta ideia que está aqui em cima da mesa hoje, que é a ideia de promovermos uma rede de conhecimento, uma rede de debate, uma rede de competências, fundamentalmente uma rede de pessoas, é uma ideia muito fecunda e que tem muita razão de ser hoje em dia. E tem muita razão de ser porque, penso, depois vamos ver isso com um bocadinho mais de cuidado, há palavras hoje em dia que estão muito banalizadas. A rede é uma delas, a inovação é outra. E quando se fala em rede, toda a gente diz sim, estamos em rede, a administração está em rede, etc. Mas estaremos mesmo. Pareceu-me interessante aproveitar estes minutos convosco para pôr um pouco isso em causa. Ou seja, para ser um bocadinho polémico, para tentar partilhar convosco algumas ideias que certamente poderão vir a suscitar debates, discussões, mais tarde. Até porque a ideia de praça é uma ideia de encontro, mas também é uma ideia de crossroad, de cruzamento de vias diferentes. Portanto, nós não temos que prosseguir todos a mesma via. Temos é que nos ir encontrando para podermos enriquecer as nossas ideias e as nossas perspectivas. E é por isso que eu gostava de partilhar convosco apenas uns slides para não ser tão cansativo ou enfadonho neste período que antecede um fim de semana tão soalhento e um verão que se antecipa, para ir discutindo essas ideias convosco e se pudéssemos, começávamos agora a partilhar um primeiro slide que nos traz, esse é o primeiro de todos, de facto, que é a primeira apresentação. Já agora dizer-vos que eu também continuo a dirigir a Associação Portuguesa dos Mercados Públicos, é uma associação que tem como objetivo esse grande enfoque dos mercados públicos, que infelizmente, como vemos todos os dias, nem sempre correm bem, e o Observatório de Perspectiva que dirijo no Instituto Superior Técnico. Mas gostava de partilhar aqui convosco esta capa do Isaac Asimov, não é? Podem ficar um pouco espantados, porque nós agora estamos a falar de administração pública e fazemos uma viagem aos anos 70 deste romance do fantástico e famoso autor de ficção científica que todos conhecemos, Isaac Asimov, o Naked Sun. E é pelo seguinte, é que o Asimov, quando queria desenvolver um ponto de vista, escrevia o contrário. Este romance, que aliás pode ser uma leitura simpática para férias, agora que muitos de vós e de nós vamos ter uns dias de repouso e de verão, no fundo, a construção que ele faz é essa, o que seria ou que será uma sociedade sem rede. Neste mundo que ele imagina, as pessoas estão fechadas em cavernas, em cápsulas,
e quase não funcionam em rede. E a sociedade é péssima e acaba depois por desaparecer. Portanto, está condenada. Foi uma forma que ele encontrou para, no fundo, com com muita antecipação, explicar que a razão de ser de uma sociedade é o funcionamento em rede. Eu trago-vos aqui esta citação que é muito conhecida do Castell, como sabem, é um autor que se dedicou muito a este problema e que, no fundo, propõe uma definição de sociedade em rede. E eu acho que é interessante, porque é uma sociedade em que não só as atividades, mas as estruturas sociais funcionam de uma forma em rede e com comunicação, evidentemente digital, para que possa haver partilha dos processos de produção, de experiência, de poder e de cultura. Eu julgo que esta definição é realmente interessante para todos nós. Nós desenvolvemos um modelo específico de aplicação destes conceitos a Portugal. Foi um livro que eu publiquei já aqui há alguns anos com um colega meu, a Network Society. Mas agora gostava de ser um bocadinho polémico e de perguntar: será que isto está a ser transposto para a nossa administração pública? Na verdade, temos muitos autores, por exemplo, estes que eu vos cito aqui, que têm obras de referência sobre o que deve ser a gestão pública, a governança pública em rede. Mas eu pergunto se nós realmente estamos a seguir este paradigma no nosso país. Ou seja, se continuamos a construir silos verticais mastodônticos ou se constituímos redes de organizações e serviços. E eu deixo-vos aqui um exemplo, que evidentemente é polémico, mas em relação ao qual a minha perspectiva é muito em oposição ao que se tem feito, eu diria talvez neste século, no fundo, desde 2005, 2006. No caso da saúde, se repararem, no caso da saúde, e felizmente temos aqui connosco na rede colegas e especialistas que muito estimamos e que trabalham nesse setor. No caso da saúde, tem havido a preocupação de aglutinar organizações de modo a que fiquem mega organizações. O primeiro passo que eu me lembro que foi dado neste sentido foi quando, por exemplo, transformámos os hospitais que havia em centros hospitalares. Sei lá, eu conheço bem e até tive muitos contactos sempre com o São Francisco Xavier. Aliás, fui muito amigo de um antigo diretor dele, o professor Salles Luís, com quem trabalhei bastante. E nesse movimento, salvo por volta de 2007, foram aglutinados com o Egas Muniz, com o de Santa Cruz, com o não sei o quê. E é interessante que o argumento que eu ouvi referido nessa altura ao então ministro, que ainda por cima tinha sido presidente do INA, era de que assim se podiam fazer compras conjuntas, o que não faz qualquer sentido. Porque toda a ideia de aquisições conjuntas até está plasmada nas próprias diretivas de contratos públicos de 2014, aliás, já estava nas anteriores, através da chamada Joint Procurement. Portanto, a ideia de colaborar não implica sermos a mesma entidade. Podemos colaborar na admissão de pessoal, podemos colaborar nas contratações, podemos colaborar nas ações de formação, podemos colaborar na inovação. Portanto, sempre que entendemos que devemos colaborar, temos que nos fundir, eu penso que é um erro. Cada uma dessas organizações tinha e tem uma cultura própria. Por exemplo, a cultura de São Francisco Xavier é diferente da do EGAS. Tem DNAs diferentes. Quando começamos a aglutinar, começamos a criar entidades mastodônticas. Mas depois avançou-se mais. Como sabem, hoje em dia criaram-se as ULS, onde se aglutinam também não sei quantos centros de saúde e não sei quantas organizações. Por exemplo, o caso Santa Maria, que ultimamente tem estado muito nas páginas dos jornais e dos telejornais, o seu orçamento deve andar muito próximo eh, de valores realmente astronómicos, de 1.000 milhões de euros e coisas assim do género. Portanto, eu penso que esta tendência, e depois criou-se a direção executiva do SNS, etc. Gostava de vos trazer este ponto aqui, que é evidentemente muito polémico, e até a minha opinião, pelos vistos, é minoritária em relação às tendências que têm prevalecido no nosso país. Mas será isto o paradigma da orientação em rede? Não seria melhor respeitar, prestigiar o DNA, a cultura própria de cada uma das entidades e depois criar redes colaborativas para as diferentes funções? Para a função de comunicação, para a função de contratação, para a função de compra, para a função
marketing, etc. Para a função de controle financeiro, pelos vistos também tem as suas dificuldades, etc. Portanto, nós muitas vezes no dia a dia gostamos de falar destes paradigmas, destas palavras fáceis, mas muitas vezes na prática parece que não é tanto assim. E podíamos dar outros exemplos, por exemplo, a formação profissional. Todos nós temos colegas, certamente aqui também estarão, colegas muito estimáveis e que muito apreciamos, por exemplo, de entidades como o IFP. Mas a sua dimensão, a sua morfologia, será o exemplo da organização em rede? E podíamos também pensar na justiça, com os megaprocessos, com os megatribunais, etc. Portanto, deixávamos aqui este tema que eu acho que é interessante para debate futuro. Será que nos temos que aglutinar em mega organizações para funcionarmos bem? Ou será exatamente o contrário? Depois, por exemplo, é muito difícil até fazer as avaliações. Como sabem, uma das apostas que se insistiu muito neste século, e sinceramente até quando eu era presidente do INA, os sistemas de avaliação de desempenho. Depois também temos as avaliações organizacionais. É fácil fazer uma avaliação de milhares de milhões de euros, ou isso tudo depois é impossível de focar, de fotografar, de partilhar. Ou seja, eu julgo que este desafio da organização em rede ainda está muito por discutir e por aplicar no nosso país. E deixar-vos também aqui esta referência, que é uma referência interessante, que pode ser útil para nós. E toda esta temática relaciona-se, e deixar-vos também aqui, estes slides são muito poucos, portanto a boa notícia é que vou-vos começar com muito poucos slides, e é apenas para ficarem aqui com algumas referências que podem ser interessantes. Esta temática do networking também se relaciona muito com outro desafio importante para o nosso país e para o nosso Estado, que é a descentralização. Muito concretamente, a transferência e o desenvolvimento das competências autárquicas. Como sabem, há muitos estudos, designadamente até da OCDE e outros, em que o nosso país se distingue por ter poucas transferências, poucas competências a nível autárquico, mesmo a nível orçamento, do orçamento de Estado. Existem muitas análises, muitos gráficos, muitas tabelas que mostram que o nosso país é daqueles em que a percentagem do orçamento público que depois compete às autarquias gerir e pôr a funcionar é dos mais reduzidos. Agora, reparem, nós temos aqui um problema. Se nós criarmos entidades e acreditarmos que o melhor é acreditar sempre, desenvolver entidades mastodônticas cada vez maiores, e mais volumosas em todos os aspectos, em número de funcionários, em orçamentos, como é que depois fazemos as transferências para as autarquias? Quando se criou a direção executiva do SNS, o então bastonário da Ordem dos Médicos levantou essa questão e colocou um conjunto de perguntas. Como é que então vamos relacionar melhor os centros de saúde, por exemplo, com a vida autárquica? Estou a ver. Portanto, uma das vantagens da Network Society é que nós conseguimos descentralizar, porque nós, no fundo, passamos a ter vários, múltiplos nós de responsabilidades, de competências e de atividades. E eu penso que isso é bom, penso que isso é, de facto, vantajoso. Quando pensamos numa rede, e agora temos aqui, por boa iniciativa e inspiração da professora Luísa Neto e de todos aqueles colegas que trabalham aqui, do professor João Martins Claro, todos os nossos amigos, vamos ter aqui uma rede importante, que é a rede dos alunos. O INE é uma escola, não vale a pena, enfim, termos dúvidas sobre isso. Eu gostaria, aliás, de citar o professor Farusto da Silva, porque eu tive o gosto de ainda ser aluno do professor Farusto da Silva no técnico. E como sabem, foi o primeiro presidente do INA e foi, de certa forma, a pessoa que deu alma aqui a este conceito. E lembro-me que nas reuniões que tive com ele, ele insistiu sempre muito nessa ideia. Não vale a pena aqui criar subterfúgios, o INA é uma escola. Pá, é uma escola com uma missão muito especializada e muito própria, mas é uma escola. E é uma escola em rede.
E como tenho o gosto de estar aqui a partilhar estas ideias convosco, eu acho que vale a pena pensar no que é uma rede. O que é que constitui uma rede? Bom, uma rede tem nós, tem links, em português elos, e tem fluxos. Quais são os nós de uma rede escola? São as pessoas. Como há bocadinho, aliás, a professora Luísa Neto, como sempre muito inspirada na sua intervenção inicial, nos lembrava. E as pessoas são alunos, são profissionais, são técnicos, são professores e são eh, colegas da administração pública, da gestão pública. Mas não só. Também podem ser colegas jornalistas, economistas, empresários. E, portanto, aqui a ideia de nó é sempre muito baseada numa pessoa e numa pessoa que representa uma cultura, um conjunto de desafios, um conjunto de temas, um conjunto de problemas. Gostaria também de vos dizer que a ideia da rede é muito rica, é muito frutuosa, exatamente se estes nós forem muito diversificados. Se nós tivermos nós sempre muito semelhantes, muito homogéneos, a dizerem todos a mesma coisa, torna-se um pouco interessante. É. E é por isso que todo este espantoso desenvolvimento da sociedade moderna, com os WhatsApps, com as redes sociais, com esta possibilidade de termos aulas à distância, debates em vídeo, etc., valorizou muito esta estratégia da rede. Reparem, quando olhamos para o passado, por exemplo, para o século XVIII, para o século XIX, encontrávamos, em geral, um modelo de administração pública baseado em grandes entidades. Entidades mastodônticas, para usar o adjetivo que eu, de uma forma um bocadinho provocadora, estou aqui a utilizar. Mas era compreensível. Porquê? Porque era muito difícil a comunicação. A comunicação era muito difícil. Lembram-se estas expressões, por exemplo, dos nossos romancistas, dos nossos autores de literatura, a volta do correio, das famosas romances do Júlio Diniz e todos esses clássicos do Camilo Castelo Branco. A volta do correio é porque o correio passava uma vez por semana e, portanto, voltava na próxima semana. E a comunicação era feita assim. Era a comunicação postal. Como sabem, ainda não havia rádio no início do século, só apareceu depois. Não havia, obviamente, televisão, não havia redes eletrónicas e o telefone, quando apareceu, desigualmente na sociedade portuguesa, era reduzido a uma elite de pessoas que tinham o luxo de poder ter um telefone. E, portanto, compreendia-se que nessa época não se podia potenciar um conceito que não existia. Mas hoje em dia temos esses instrumentos todos. E, portanto, é muito importante que esta rede tenha a diversidade dos nós e tenha a eficácia, a eficiência dos links que nos permitem comunicar uns com os outros. E depois, então, agora põe-se a questão seguinte: e o que é que eu vou comunicar? Quais são os fluxos? E eu julgo que para uma escola funcionar bem, tem que ter sempre uma cultura e uma perspectiva, deixem-me usar a expressão inglesa que usamos sempre muito, problem-oriented. Orientado para resolver problemas. Porque, no fundo, a nossa ideia, e muito especialmente na gestão pública, é resolver problemas. Ah, e aí, a resolução de problemas implica dinâmicas de rede muito variadas, mas todas elas muito interessantes. Eu tomei a liberdade de colocar aqui esta fotografia, que acho muito interessante do INA, portanto, espero que não se incomodem, porque estou a respeitar os direitos de autor, mas a ideia é exatamente essa. Podemos ter jogos de cooperação, mas também jogos de soma nula, por exemplo, o mercado, trocas, intercâmbio, jogos de partilha e jogos de inovação. Eu agora penso que ainda tenho uns minutinhos, gostava de partilhar convosco estas minhas preocupações. Portanto, se a escola administração pública, se a escola INA, se a escola gestão pública deve estar muito baseada numa cultura problem-oriented, enfim, como sabem, eu tenho uma cultura anglo-saxónica, usamos muito esse conceito, orientado para resolver problemas. A primeira etapa que nós devemos
com que nós devemos enriquecer esta rede é quais são os problemas. Porque ainda há bocadinho aqui, com a muito estimada Luísa Neto, estava a partilhar essa reflexão e essa preocupação. Quando nós saímos destes espaços e ligamos os telejornais, todos os dias a nossa administração pública aparece como fonte de quê? De problemas. Eu lembro, por exemplo, nestes últimos dias, ter visto uma rua do Porto apinhada de imigrantes a dormir porque precisavam marcar um carimbo. Depois temos os problemas da saúde, depois temos os problemas dos contratos públicos, depois temos os problemas dos helicópteros. Ou seja, a certa altura eu sinto-me um bocadinho como aquelas pessoas com doenças bipolares, em que a umas horas do dia eu estou num palco em que aparentemente está tudo a correr otimamente, e depois nas outras horas do dia eu estou noutro palco em que está tudo a correr pessimamente. Isso não é bom, não é positivo. E portanto, eu julgo que, até para que esta rede seja uma rede dinâmica, uma rede jovem, uma rede que avance, nós temos que assumir que existem problemas. Porque se nós não assumimos que existam problemas, também não temos soluções. E reparem uma coisa, eu a certa altura especializei-me bastante em teoria da inovação, não vos vou agora amassar muito com essas ideias. Quantos minutos tenho? Talvez 4 ou 5, não? Mas a inovação, enfim, os especialistas da inovação adotam muitas classificações, muitas tipologias, etc. Mas, no fundo, a razão de ser da inovação é a resolução de um problema. Parece sempre aquele exemplo dos nossos muito antigos antepassados, que a certa altura inventaram a agricultura. Mas porquê é que inventaram a agricultura? Porque eles estavam fartos de ter de percorrer muitas dezenas de quilómetros todos os dias para apanhar umas frutas, para comer qualquer coisa. E deve ter havido um ano passado nosso, nessa altura me deu um murro na mesa, nessa altura não terá sido na mesa, terá sido na pedra, no calhau, e disse: Eu tenho que inventar uma solução alternativa. Ou seja, realmente o grande dínamo, o grande arranque que está atrás da inovação é a resolução de problemas. E é por isso que eu penso que era muito interessante, como estratégia para enriquecer o debate dos nossos temas, a certa altura, questionarmos a nós próprios. Quais são os problemas que temos nos vários setores? Na formação profissional, na saúde, na gestão financeira, nas autarquias, no desenvolvimento das infraestruturas do nosso país, das nossas regiões. E a partir desses problemas, nós conseguimos construir uma dialética de debate onde começam a aparecer soluções. Mas nem todas são boas, nem todas são más. Então entramos aí numa temática que eu, quando fui aqui presente do INA, insisti muito e, apesar de tudo, tivemos alguns resultados. Que é a temática da avaliação. Porque reparem, nós se não tivermos problemas, não existimos. Bom, mas temos problemas, vamos admitir esse postulado. Havendo problemas, nós somos pessoas dedicadas, competentes, inteligentes, havemos de ser capazes de gerar soluções. Mas então temos um novo problema. E é um problema que eu diria que é muito central aqui na formação, na missão do INA. Avaliação. Porque reparem, nós temos sistemas de avaliação das pessoas, os CIADAPs, etc., que é ótimo. Depois temos sistemas de avaliação das organizações que, de facto, já não funcionam. Eu, por exemplo, no outro dia estive a ver quais são os sites das entidades públicas que têm o seu relatório de atividades e o seu plano divulgados. É uma percentagem pequena. Mas a lei exige isso. Mas porquê que isso é assim? Ou fui eu que não vi bem os sites? Talvez tenha sido lápis meu, que Deus que sim. Ou seja, nós também temos de ter a avaliação institucional. E depois temos de ter a avaliação de soluções. Mas quando conseguimos fazer isto, eu tenho avaliação de políticas. E eu penso que o nosso país beneficiará muito se esta geração, esta comunidade de pessoas que está aqui connosco, o ajudar a ser capaz de assumir os problemas, inventar soluções e avaliar alternativas. Eu repito porque este triângulo, eu não fiz esse slide para não estar a amassar, mas este eu acho que é o triângulo mágico
da administração pública, estão a ver, eu estou a desenhar no espaço, um triângulo virtual, é problemas, soluções, avaliações. Porque quando nós conseguirmos fechar esse triângulo, o país avança. Não sei se já repararam que as principais opções, por exemplo, na nossa gestão pública, não tiveram por base uma avaliação. Por exemplo, quando, infelizmente, como sabem, houve um período em que o INA desapareceu. Essa opção foi avaliada? Não. Foi tomada a decisão. Ehm, Como sabem, todas as organizações internacionais, a OCDE, etc., têm insistido sempre muito na importância de avaliar o que fazemos antes de fazermos. E, portanto, eu sei que estou aqui a acabar o meu tempo. Tentei deixar-vos aqui umas ideias um bocadinho polémicas para depois ir animando os debates. Julgo que esta rede é uma rede muito valiosa. Mais uma vez, deixem-me felicitar-vos aqui o INA e a sua Presidente e todos os colegas, João Martins Ferrar e todos aqueles que aqui trabalham, por essa ideia. A praça é uma praça de conhecimento, mas é também um crossroad, é também de encruzilhadas. Não temos que seguir todos o mesmo caminho. A partir da praça, há várias ruas. Há várias estradas. E de vez em quando encontramos-nos, de vez em quando afastamos-nos. Mas a vida é assim, é normal que seja assim. Mas é bom, é desejável que haja realmente aqui debates periódicos. Eu sei que hoje não é possível, mas teremos outras oportunidades de debater. Os temas de debate que sejam muitas vezes sugeridos por vós. Portanto, haver aqui um elenco de debate. Porque quando sugerimos debate, sugerimos problemas. Então, estamos a seguir o tal triângulo virtual virtuoso. Problema, opções, soluções e depois avaliações. E quando fizermos isso, eu acho que estaremos todos a contribuir para introduzir uma certa racionalidade na nossa gestão pública, na nossa administração pública, e essa racionalidade compensa. A minha experiência pessoal, e como vos disse, a primeira vez que fui diretor-geral, tinha 40 e poucos anos, e portanto já, de uma forma ou de outra, tenho tido sempre interseções muito valiosas e muito enriquecedoras com a gestão pública, e a experiência que eu tenho permite-me dizer isso. Sempre que prosseguimos este triângulo, avançamos muito. Eu talvez, e peço desculpa, estou mesmo aqui a chegar ao limite do tempo, mas não podia deixar de referir, talvez a experiência que eu tive mais completa desse triângulo virtual foi até quando fui diretor-geral do Planeamento do Ministério da Educação, aliás, com colegas que muito estimo, como um familiar da professora Luísa Neto, Lourdes Neto, e que conseguimos realizar esse triângulo para fazer o quê? Para fazer o primeiro plano de investimento na educação apoiado pela União Europeia, que se chamou PRODEP. E esse programa, que na verdade até depois foi elogiado pela própria Comissão Europeia e pelo então Comissário dos Fundos Europeus, o Comissário Miller, é, talvez o aspecto mais interessante é que seguimos rigorosamente essa via. Quais são os problemas nessa altura do nosso sistema educativo? Quais são as soluções possíveis? A sua avaliação e a partir daí desenvolvemos um programa que eu penso que foi muito útil e de facto muito consensual na sociedade portuguesa, enfim, elogiado por todos os quadrantes. Desculpem estar-vos a dar este exemplo, mas isto é só para vos dizer que não é ficção, nem é um wishful thinking. Quando quisermos, e aqui temos um capital humano poderosíssimo desta rede, de centenas de colegas com todas as suas competências, experiências e valias, com esta rede conseguimos, de facto, transformar o nosso sistema público, a nossa rede de serviços públicos e evitar aquelas soluções muitas vezes negativas e prejudiciais para a própria imagem e que de uma forma ou de outra prejudicam sempre até a autoestima de quem trabalha em gestão pública. Da minha parte, já sabem que estarei sempre à vossa disposição, seja num debate a dois, ou num debate com 400 ou com 2000, para ter o gosto, o privilégio, eh, o benefício de estar a trocar ideias, perspectivas, problemas com aqueles que todos os dias servem o interesse público. E deixem-me dizer-vos que numa sociedade muitas vezes monetarizada e orientada para questões mais egoístas e de curto prazo, eu acho que todos nós que temos o paradigma de servir o interesse público somos pessoas privilegiadas, porque somos pessoas que pertencemos a um grupo
de cidadãos que pensa nos outros e que pensa no futuro. E tudo isso é algo que enriquece muito a realização de cada um de nós. Pode não aumentar o salário, pode não aumentar as vantagens materiais, mas contribui muito para a nossa realização pessoal e familiar. Deixava-vos aqui estas ideias para que possam ser úteis para debates futuros e muito obrigado pela vossa atenção. Passo a palavra ao diretor de Serviços de Cooperação e Comunicação do INA, João Rezendes, que irá dar a conhecer o novo site da rede INA-Alumni. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero dar os meus parabéns ao INA pelos seus 46 anos. E é de facto um verdadeiro gosto fazer parte desta casa que se tem afirmado como um serviço de excelência na administração pública. E o trabalho que aqui se faz diariamente tem um impacto real e positivo junto daqueles que são os nossos operadores efetivos, os nossos cidadãos, e é um orgulho poder contribuir diariamente para este desígnio. Parabéns ao INA, parabéns ao Conselho Diretivo também e pela forma como a sua ou a vossa gestão tem permitido a evolução do INA e a sua adaptação a novas formas de aprendizagem e também de pensar a administração. E que venham muitos mais anos de sucesso. Em segundo lugar, é com grande satisfação que participo nesta sessão de apresentação do novo microsite da rede INA Alumni, uma iniciativa que honra o passado, valoriza o presente e o futuro da administração pública portuguesa. Esta rede, a rede INA Alumni, representa um passo natural e necessário, o de fortalecer os laços entre quem passou por esta casa, criar um espaço de partilha contínua de conhecimento e experiência e também de promover uma cultura colaborativa que ultrapassa os muros da formação tradicional. E, portanto, pretende-se que nesta nova fase da rede INA Alumni e com este novo microsite, que a rede não seja apenas um canal de ligação entre antigos formandos, mas sim uma comunidade ativa, uma espécie de cérebro coletivo onde se promove a aprendizagem contínua, a inovação na gestão pública e a valorização do capital humano da administração. Eu, dito isto, convido-vos a conhecer o nosso mais recente ponto digital, o nosso site, o nosso novo microsite da rede Alumni. Tal como vos disse, este é de facto, esta é a base desta comunidade global de excelência e que visa de facto, acima de tudo, promover a partilha de conhecimento e de boas práticas dos nossos alumni. A base, ou seja, quando nós pensamos neste microsite, tivemos por base aquelas que são as áreas elencadas no novo formulário para quem se quer tornar membro da rede INA Alumni. São elas a cidadania e participação, inovação, interesse e serviço público, liderança, competências digitais e formação obrigatória. E, portanto, nós, a partir destas áreas preferenciais, não é? E que estão elencadas no formulário, desenvolvemos aqui aquela que é aquele que é que é o novo microsite, com vários separadores ou várias áreas. A primeira área é a de networking, que integra ou inclui quatro sub-áreas. A primeira é o separador ou área de multimédia da rede INA-Alumni e tem aqui um objetivo duplo, ou seja, que o objetivo primeiro, naturalmente, será haver aqui uma partilha de experiências através de conteúdo, de vídeo, entrevistas, podcasts, designadamente dos membros da rede Alumni, sem prejuízo também de nós também divulgarmos e partilharmos conteúdo multimédia
que não seja produzido ou elaborado pelos próprios alunos. Portanto, há aqui este duplo desafio de conteúdos de membros in-alumni e também de outros conteúdos que vão ao encontro das áreas preferenciais. E, de facto, se fizerem uma consulta no novo site, www.ina.pt/alumni, poderão já aceder a alguns conteúdos. Outra área bastante relevante é a dos recursos. E, portanto, este aqui é um espaço que tem como objetivo promover o intercâmbio de experiências entre entre os membros da rede alumni. E, portanto, aqui neste separador ou nesta área de recursos, não só teremos a publicação de artigos feitos e elaborados por alumni, por in-alumni. A título de exemplo, já temos estes dois primeiros artigos, já são de dois in-alumni, e também teremos artigos que, de facto, não sendo de membros da alumni, também abordam naturalmente os temas que há pouco eu elenquei. E, portanto, aqui, de facto, diria, a área que pretende ser mais colaborativa e de divulgação de boas práticas através destes recursos. Depois temos também aqui a área dos roteiros e guias, portanto, nós acreditamos in-alumni que o conhecimento é um caminho contínuo, comprometido com a promoção de uma cultura de cooperação. E, portanto, nós aqui disponibilizamos um conjunto de ferramentas, ou um conjunto de kits de ferramentas para aprofundar conhecimentos e estimular reflexões em várias áreas entre profissionais que estão comprometidos efetivamente com a excelência da administração pública. A título de exemplo, já temos aqui disponível o kit para o desenvolvimento de uma política de sustentabilidade alinhada com a Agenda 2030 e também com os ODS. Temos também a capacitação da administração pública através do conhecimento e inovação. E outro exemplo, temos também o guia metodológico para a construção de referenciais de competências da administração, competências técnicas da administração pública. E, finalmente, dentro do networking, temos também aqui a área de mentoria, com um grande enfoque no programa de mentoria para a inovação e liderança. Porque, sendo também, obviamente, uma iniciativa do INA, esta, de facto, é uma das vantagens para os membros in-alumni, ou seja, pertencer à rede in-alumni dá acesso preferencial ao programa de mentoria, ao PNIL, ao programa de mentoria para a inovação e liderança. E, portanto, aqui neste separador há um conjunto de informações, designadamente já testemunhos de inspiradores de quem já participou em edições anteriores e outros recursos e boas práticas partilhadas. Em matéria de vantagens, nós apresentamos um conjunto de vantagens para os nossos alumni. Eu estou a tentar abrir. Apresentamos, mas pronto, já vai abrir. Apresentamos um conjunto de vantagens para os nossos alumni. A título de exemplo, há o assento preferencial, como tinha dito, ao PNIL. Temos, aqui está, o que significa pertencer à rede alumni. Temos mais de 80 mentores, temos mais de 100 mentorados, temos mais de 200 formadores, temos mais de 600 alumni, somos cada vez mais de 10 nacionalidades. E, como estava a dizer antes de abrir este separador, há um conjunto já de vantagens associadas, o acesso preferencial ao PNIL, a oferta da publicação Princípios Fundamentais da Administração Pública, o desconto de 5% em oferta formativa
do INA e também desconto de 10% na aquisição de publicações da INA Editora. Depois há aqui uma secção ainda dentro das vantagens, que é direcionada para quem quer tornar-se um mentor e contribuir, neste caso, para fazer diferença, não é? Aqui nas várias fases de vida de entidades e trabalhadores. Temos também aqui a secção de mentorado e, portanto, poderá, quem quiser candidatar-se a ser mentorado, no sentido de desenvolver aqui a sua carreira profissional. E temos também aqui a área de formador, ou seja, para quem quiser integrar a nossa Bolsa de Formadores. Isto, em cada uma destes subseparadores, existe um formulário que é simples, fácil de preencher para quem efetivamente quiser participar no âmbito da rede INA Alumni. Depois temos também já alguns alumni pelo mundo. Este é o nosso mapa que destaca os nossos alumni, por onde andam os nossos alumni, e temos também já alguns testemunhos de membros da rede, testemunhos escritos e testemunhos em vídeo. Temos do testemunho escrito do João Teixeira, da Maria de Jesus Rodrigues, do Nuno Conharrolo e da Elsa Caldes. Foram os primeiros quatro a darem o seu testemunho quanto àquela que é que foi a sua experiência e que é enquanto membro da rede INALUMNI. Este site, obviamente, e esta iniciativa não é estática, portanto, isto significa que nós estamos e vamos constantemente estar a alimentar cada um destes separadores, destas áreas com conteúdo, ora com um conjunto de iniciativas que eu de seguida já passarei a dizer, mas o caso dos testemunhos, daqui a muito pouco tempo, terão, ao clicarem aqui nesta secção, terão outros conteúdos. Depois temos também aqui a área de destaques. Pronto. E aqui na área de destaques, obviamente, há um enfoque naquilo que são notícias, naquilo que é o destaque sobre a rede INA Alumni, ou sobre temas que de facto tocam nas tais áreas que nós temos elencadas no formulário de inscrição da rede para se inscrever na rede do INA Alumni. E, portanto, temos o nosso último destaque tem que ver com o lançamento do microsite que está a acontecer neste momento. E também temos aqui outros destaques. O mais antigo que temos aqui é o da rede INA Alumni e que tem que ver com a distinção que foi feita na altura, no último Congresso Nacional de Administração Pública, ao Presidente da República e também ao Presidente do Conselho Estratégico como membros honorários da rede INALUMNI. Portanto, temos aqui este destaque. Pronto. Paralelamente a estas, ou seja, estes conteúdos que estão incorporados aqui neste site, há de facto um conjunto de iniciativas que o INA tem previstas no sentido de potenciar a rede, de dinamizar mais a rede, de querer fazer crescer mais a rede. E, portanto, há um conjunto de iniciativas. A título de exemplo, nós estamos a trabalhar na organização de um encontro para membros da rede INA Alumni, no sentido de poderem partilhar também as suas experiências. Teremos também uma rúbrica dedicada à rede INA Alumni no INAcast. Teremos também flash interviews e também teremos as chamadas INA Alumni Talks. Ou seja, o objetivo aqui será criar um ciclo de webinars que permita esta troca de experiências e de boas práticas entre os membros. Depois, paralelamente a estas iniciativas, e porque queremos também, lá está, criar
este sentimento colaborativo e de rede. Estamos a trabalhar já na criação de várias comunidades no WhatsApp por áreas de interesse, ou seja, de acordo com aquelas áreas que eu inicialmente vos tinha sinalizado. Iremos também disponibilizar mais recursos e roteiros e apostar também, através das comunidades que eu acabei de falar no WhatsApp, na publicação de artigos desafiando os membros da rede a escrever e partilharem, de facto, estas experiências. Portanto, este é o nosso desafio. Um dos testemunhos, o segundo que nós tivemos, do Nuno Cunha Rolo, que depois poderão consultar aqui no nosso site, falava-me que era importante, que ele acompanha também redes alumni, algumas redes designadamente internacionais. E estava a falar na importância de se democratizar as redes alumni, no sentido também das pessoas, e neste caso da administração, perceber o quão importante é de facto ter ou criar comunidades globais de excelência no âmbito, neste caso, da administração pública. E, portanto, isso para dizer que, de facto, nós estamos aqui a democratizar este novo site, mas o passo seguinte, não nos podemos esquecer, é que o enfoque, efetivamente, é a rede INA Alumni. Portanto, isso para dizer que numa fase seguinte, depois de darmos a oportunidade a que todos olhem e de facto vejam e apreciem estes conteúdos, tornar de facto aqui a rede apenas disponível para quem se tornar membro da rede INA Alumni. Depois queria dizer que nós temos agora um vídeo para divulgar, para vos divulgar, porque ser INA-alumni é mais do que ter passado pelo INA. E, portanto, é continuar a fazer parte deste presente e do futuro. E gostaria, por isso mesmo, através deste vídeo, agora de divulgação da rede Alumni, de vos convidar a assistir, porque acho que reflete, de facto, aquele que é o valor da nossa comunidade. E, portanto, porque ser INA é para sempre. O conhecimento é uma ponte, liga pessoas, ideias e gerações. No INA, acreditamos que a aprendizagem não termina no final de uma formação. Ela continua, cresce e transforma. Apresentamos a Rede INA Alumni, um espaço exclusivo para formandos, mentores e mentorados que querem fortalecer laços, partilhar experiências e construir juntos o futuro da administração pública. Desafios complexos exigem redes poderosas. E aqui, o conhecimento não é apenas adquirido, é partilhado, aplicado e impulsiona mudanças. Junte-se a nós, seja parte ativa desta rede. Juntos, transformamos o presente e inspiramos o futuro. Inscreva-se agora. Rede INA Alumni. Ligamos conhecimento, construímos futuro. ina.pt/alumni e tem já o formulário de inscrição para quem quiser tornar-se membro da rede, poderá, através do site, fazê-lo. Muito obrigado e passo agora a palavra à Manuela Oliveira. Obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra Sílvia Ferreira, diretora de Serviços de Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento do INA, que irá apresentar a 4ª edição do Prémio INA. Boa tarde a todas e a todos. É com enorme prazer que me junto a este momento de celebração do 46º aniversário do INA. Quase meio século de história ao serviço da administração pública, da aprendizagem, da transformação e do desenvolvimento. Este é um marco que nos convida naturalmente a revisitar todo o percurso, mas sobretudo a olhar em frente, a reafirmar compromissos e a lançar novas sementes de futuro.
É exatamente isso que fazemos hoje com o lançamento oficial da 4ª edição do Prémio INA, uma iniciativa que cruza dois pilares fundamentais da nossa missão: a valorização do conhecimento e a promoção da inovação no setor público. O Prémio INA nasce da convicção de que o conhecimento transforma. Transforma as pessoas, as instituições e, claro, transforma também políticas e práticas. Ao premiar dissertações de mestrado e teses de doutoramento relativas à administração pública, pretende-se dar visibilidade ao trabalho de investigação que pode fazer a diferença nos serviços públicos, seja nas políticas públicas, na gestão, na liderança ou nos serviços ao cidadão. Queremos que as boas ideias não fiquem confinadas às prateleiras das bibliotecas, nem mesmo às plataformas académicas. Queremos trazê-las para a discussão pública, na praça do conhecimento, disponibilizá-las para quem decide, quem gere e quem beneficia. Por isso, o Prémio INA é mais do que um reconhecimento. É uma ponte entre a investigação e a ação. Eu agora vou partilhar convosco uma breve apresentação de suporte com as informações principais que que têm lugar aqui no prémio. Só aqui um segundo para proceder à partilha e para continuar. Eu não vou ler exatamente o que está nos slides, mas é informação relevante para que quem quer participar possa registar, embora esteja tudo também disponível no site do INA já desde hoje, mas em todo o caso fica aqui já disponível para toda a gente ter acesso. Este prémio tem dois grandes objetivos. Por um lado, estimular a investigação e a produção de conhecimento aplicado à administração pública. Por outro, divulgar temas e contributos que possam enriquecer o trabalho diário de quem integra o serviço público, sejam os técnicos, os dirigentes ou mesmo os decisores. Ora, muito bem, e quem é que se pode candidatar a este prémio? Os destinatários são todas as pessoas singulares que tenham defendido dissertações de mestrado ou teses de doutoramento em instituições do ensino superior em Portugal entre 2023 e 2025. Este ano, o tema escolhido, o impacto da transformação digital no futuro do serviço público, é incontornável nos tempos que vivemos. O tema está alinhado com a celebração em curso do Ano Europeu da Educação para a Cidadania Digital, promovida pelo Conselho da Europa. Os serviços públicos estão a ser reconfigurados por tecnologias como a inteligência artificial, a automatização de processos, o uso de dados e a governação digital. Ao mesmo tempo, enfrentamos desafios complexos ligados à privacidade, à segurança digital, à acessibilidade e à democracia participativa em ambientes digitais. Esta edição organiza-se assim em 5 eixos temáticos: tecnologia e sistemas, territórios inteligentes e interoperabilidade, governação multinível e associativismo territorial, democracia digital, participação cidadã, literacia e direitos digitais e resolução online de conflitos e inovação na justiça administrativa. Pretende-se assim premiar a investigação que ajuda a administração pública a preparar-se para os desafios do digital com responsabilidade, visão e espírito crítico. As candidaturas abrem hoje, 30 de maio, e decorrem até à meia-noite do próximo dia 31 de julho. O processo é bastante simples, é feito online, através de formulário disponível no site do INA. Cada candidatura deverá incluir um formulário devidamente preenchido, um resumo do trabalho em português com um máximo de 200 palavras, o currículo do proponente, a declaração de aceitação do regulamento e, naturalmente, o trabalho académico em formato eletrónico. A avaliação das candidaturas será feita por um júri altamente qualificado, presidido pelo professor Damasceno Dias, presidente da CRESAP, e composto por especialistas de várias áreas do conhecimento e da administração pública. Os critérios de avaliação incluem a originalidade do trabalho, o respectivo contributo efetivo para a modernização e inovação na administração pública, a qualidade científica e metodológica e a clareza e rigor na redação. O resultado final será divulgado no último trimestre de 2025, numa cerimónia pública onde será entregue o prémio. O trabalho vencedor receberá um prémio monetário de 2.000 euros, será publicado pela INA Editora e será amplamente divulgado nos canais institucionais do INA.
Em nome do INA, deixo o convite a todas e todos os investigadores e investigadoras que estão a pensar na administração pública. Candidatem-se. Celebrar os 46 anos do INA é também reafirmar o compromisso com uma administração pública mais aberta ao conhecimento e mais preparada para o futuro. Contamos convosco, com as vossas ideias e com a vossa participação. Vamos todos continuar este caminho. Muitos parabéns ao INA e que venha o futuro. Muito obrigada. Manuela, devolvo-te a palavra. Tem a palavra João Martins Claro, presidente do Conselho Estratégico do INA e ainda membro da rede INA Alumni. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muita honra que me associo a esta comemoração dos 46 anos do INA. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a professora Luísa Neto e os restantes membros do Conselho Diretivo, bem como, naturalmente, o professor Luís Valadares Tavares, que fez uma conferência tão densa como inspiradora, mas facilmente perceptível por todos nós em relação a uma matéria tão difícil. Como membro do Conselho Estratégico e depois da refundação do INA em 2021, julgo que é importante refletir sobre o papel deste órgão na medida em que auxilia a configurar o INA como uma instituição diferente. Em primeiro lugar, o Conselho Estratégico aprova os planos de atividades, o plano estratégico e os orçamentos do INA. E é só, e tão só da competência do Conselho Estratégico, a nomeação dos dirigentes do INA. Devo-vos dizer que o Conselho Estratégico, como saberão, do INA, é composto por reitores, presidentes de institutos politécnicos, 5 ou 6 dirigentes máximos da administração pública nas áreas mais próximas da administração, sindicatos, os 3 sindicatos da função pública, bem como membros cooptados pelos restantes membros do Conselho Estratégico. Aqui, a discussão do Conselho Estratégico é muito acesa, muitíssimo participada, em colaboração, naturalmente, com o Conselho Diretivo do INA. Devo-vos dizer que aprovámos o plano estratégico do INA, os planos anuais, as distinções, aprovamos as distinções atribuídas pelo INA. E o acompanhamento que fizemos da atividade do INA e do atual Conselho Diretivo não pode deixar de ser sublinhada como muito positivo. Depois, diria, de um tempo menos bom, foi referido também pelo professor Valadares Tavares, em que o INA perdeu a sua centralidade. Desde, digamos, a sua refundação, temos, e como disse o professor Valadares Tavares, o INA é uma escola. E não podemos ter dúvidas sobre isso. É uma escola especial. É uma escola da administração pública, mas é uma escola que se abriu. E esta abertura é feita, nomeadamente, através da criação de consórcios com as instituições de ensino superior. E devo dizer, nas avaliações que têm sido feitas, esta criação de consórcios tem tido um resultado muito positivo, como muitos dos que me ouvem certamente concordarão. Depois, a projeção internacional do INA. Hoje o INA está novamente nas principais instituições internacionais relativas ao desenvolvimento e à formação na administração pública. Ganhou uma cátedra INA, há uma cátedra da Unesco que foi ganha pelo INA. Vamos, neste enquadramento, talvez devo dizer que é preciso ter bem a noção da diferença entre formação e recrutamento na administração pública. O INA é uma escola de formação aberta às instituições de ensino superior e onde conflui, como se disse também, o conhecimento.
Permitam-me que use uma expressão que foi criada, e muito bem, pela professora Luísa Neto, em que se fala do INA como uma praça do conhecimento. De facto, o INA viveu num palácio, mas que hoje se projeta numa rede de caminhos dirigidos ao conhecimento e a uma melhor governação. Utilizando também a ideia do professor Valadares Tavares, eu diria que não é o mesmo caminho que se segue ou que todos têm de seguir, mas é, sobretudo, a possibilidade de um encontro. E a propósito deste encontro para a generalidade dos trabalhadores em funções públicas, o lançamento desta rede alumni é um marco importante, não só em termos de acessibilidade, mas também, devo dizê-lo com toda a clareza, do que eu poderia chamar a marca INA. Ora bem, novos tempos do INA implica uma exigência grande em relação aos desafios que se nos colocam. O aumento da formação geral em relação aos trabalhadores em funções públicas e o desenvolvimento, dando continuidade à formação específica, à formação especializada e também um alargamento da atividade do INA em relação à administração local. Ponto importante também, que tem sido acarinhado pelo INA, é as publicações online e o papel da editora INA, como foi há pouco referido. O INA pretende, quer através das publicações online, divulgadas também pela rede Alumni, chegar a todos e trazer as investigações com maior qualidade para a sua divulgação através do INA. Aí o papel do Conselho Editorial e do Conselho Diretivo do INA nesta matéria julgo que deve ser louvado. Para retomar, no fundo, uma tradição do INA, que foi o papel da editora INA, e, como sabemos, nestes 46 anos vão começar a ser divulgadas novamente publicações que estão esgotadas em formato digital. Permitam-me que acabe, para não vos amassar mais, dizendo algo que, a meu ver, é um ponto de continuidade do INA desde há 46 anos e é aquilo que nos faz mover, talvez. Ele foi referido pelo professor Valadares Tavares e é um ponto de continuidade que sempre encontrei, quer com o saudoso professor Ferrugem da Silva, quer com o professor Correia de Campos e com muitos outros dirigentes do INA, e que hoje é sublinhado, pela atividade do Conselho Diretivo. E que se traduz naquele triângulo que o professor Valadares Tavares bem desenhou. Vamos perceber quais são os problemas, vamos identificá-los, estudá-los, tentar arranjar uma solução e depois fazer a avaliação. É o que o INA tem feito, é o que o INA procura fazer e procurará continuar a fazer face aos novos desafios, para que, no fundo, haja uma racionalidade, ou se contribua para uma maior racionalidade nas políticas públicas. Insisto, não pretendemos seguir todos o mesmo caminho, pretendemos sim que o INA nos faculte uma praça para nos podermos encontrar. Mais uma vez, cumprimento o Conselho Diretivo do INA, todos os que me ouvem, o professor Valadares Tavares e, como última palavra, espero que daqui a muitos anos todos nos possamos encontrar ainda na rede Alumni e identificar o INA como uma entidade propulsora. A ideia de instituição que também foi referida, a instituição que vive e perdura no meio social, para além dos titulares que fugazmente ou transitoriamente ocupam os lugares. É esta ideia de marca, esta ideia de instituição que eu desejo para o INA nos próximos 46 anos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. Obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram mais de 400 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos convidados pela partilha de conhecimento. Lembramos que pode conhecer a nossa oferta formativa em ina.pt, onde poderá também encontrar um vasto catálogo de cursos, bem como programas em parceria e percursos formativos, assim como consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. Assistir aos nossos webinars no canal de YouTube do INA e ainda ouvir o nosso podcast, INAcast, nas plataformas habituais. Por fim, como explicado hoje, convidamos também a conhecer o nosso novo site da Rede INA Alumni e a tornar-se membro desta comunidade. Muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam e nos ajudaram a celebrar o INA e os seus 46 anos. Boa tarde.